Turminha! E aí, tudo bem com vocês? Nós estamos agora finalizando o projeto Histórias em Quadrinhos. E para que nós possamos finalizar nessa semana que vocês estão realizando a avaliação de vocês, eu vou publicar como foi a nossa conversa sobre história em quadrinhos com um convidado muito especial que entende do assunto, Cauê Páscoa. Acompanha, galera, tá certo? E próxima semana vem aí o Projeto Halloween com as professoras e professores da área de língua estrangeira, da língua inglesa, tá certo? Então, acompanha. Boa tarde, Júlia. Bom dia para Jamile. Boa tarde, Flozinha. Boa tarde, pro David, pro Jamile. Oi, Ju. Boa tarde. De antemão, quero agradecer a receptividade desse nosso projeto e o apoio, viu, professora Júlia? Quero agradecer a iniciativa dos professores, pelo lindo projeto que está sendo desenvolvido, e quero agradecer ao Cauê por ter aceitado o convite, né, estar aqui prestigiando um trabalho da escola. É um prazer, gente, é um prazer. Nós que agradecemos, tá? Uma boa palestra, que seja muito proveitosa e interessante, tá? Ótimo. Obrigado, professora. David, vamos aguardar uns 10 minutinhos e inicia, né? São 7 minutos, né? Já passaram-se 3, são 5, né? Aliás, 5 horas, né? Que a gente começou. Isso, é. Beleza. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Levi. Boa tarde, pro. Boa tarde, André. Várias Pessoal chegando. trajetórias, um acelerador de startup. O PH, o David, ajuda. David e o Cauê. Galera, tudo aí. Andréia. Se Seja apresente ao bem-vindo. Cauê. Oi, boa tarde, Cauê. Eu sou a Andréia. Olá, André, tudo bom? Digital e Ciências. É um prazer estar com Tudo vocês bom? aqui hoje. Prazer foi meu. Vai ser ótimo, os meninos vão adorar, porque nós estamos aí nesse projeto já faz desde agosto, né? Estamos aí tentando fazer HQ com eles. Vai finalizar legal. agora. Eles vão Legal. gostar muito. Deixa eu mandar umas mensagenzinhas aqui para ver se. Oi, Josi. Deixa eu botar aqui para tu falar. Todos. Boa tarde, Josi. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, seja bem-vindo, tá, Cauê? Estamos aqui. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Hoje. Espero poder contribuir com vocês. Com certeza, com a animação do povo, já está tudo dando certo. Já começamos bem, já. A Michelle estava me mandando um print aqui das conversas aqui. O povo tá morto de empolgado. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, se empolgar demais eu fico nervoso. Eu vi. Boa tarde, gente. Boa esqueci. tarde a todos. Viu, Cauê? Boa tarde. Boa tarde. Esqueci de agradecer, viu, Cauê? Muito obrigada por Boa aceitar. tarde, Josinene. Boa tarde, David. Saudades de vocês aí. Boa tarde. Também estou Boa com tarde. saudades. Richard.
Boa tarde. Ah, sim! Desculpa. Tudo Boa bem, tarde, Richard? Ó, o Richard. O Jardim entrou! Uhul! Seja bem-vindo! Richard! Que Oi, turma Richard. mais animada é essa, hein? Boa tarde, professores. Richard, tudo bem? Professora Catiúcia. Boa tarde. Olá, Professor Catiúcia. Boa Cauê. tarde. Boa tarde, muito bem-vindo, tá? É um prazer Cauê. conhecê-los e conhecê-las. Prazer Que enorme, honra imenso ter prazer. um super mega profissional aqui com a gente falando sobre HQ, né? Esse projeto tão lindo que foi construído, né, para os cuidados dos nossos professores, né? E que foi tão bem acolhido pelos alunos. Parabéns. Obrigado. É ótimo. Obrigado e também a gente agradece o apoio da senhora. Hoje está sendo muito bonito, muito bacana. O pessoal vai falando, né? Tarde, Catiúcia. Tá tudo bem. Grande Richard. Exatamente. Aí, deixa eu ajeitar. Espera. Olha pro vídeo. André, mamãe aqui. Boa tarde, professora Jailana. Tudo bem? Pro Jailana deixar pro Jamile no vácuo. A Projailana entrou agora, ela não tinha entrado ainda. Vão ouvir sua voz. Olá, meus amores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso papo sobre quadrinhos e HQ. Ter vocês aqui com a gente nessa tarde. Aproveitem ao máximo, se divirtam, que vai ser muito bacana. Foi tudo pensado ao Cauê, que se disponibiliza. Então, aproveitem. Obrigado, professora. Com certeza as energias aqui já estão sendo positivas. Então, no instante vai passar. É aquele tipo de aula que a gente nem percebe já passou. Vamos começar, né? 5 horas, né, pessoal? Show de bola. Pronto. Pessoal, boa tarde. Me chamo David Moraes, professor de Inteligência Emocional dos 8º e 9º e de Geografia de 6º e 7º. Quero agradecer aqui a presença da diretora, professora Catiúcia, dos professores que estão aqui também, a Andréa, a professora Jairlana, a professora Jamile, a nossa professora Michele. Tem mais algum professor? Daqui a pouco entra mais. Aos alunos, e em especial, quero também agradecer aqui a presença e por ter aceito, né, o nosso convite, o Cauê, que daqui a pouco ele vai se apresentar, que é mais natural, né, mas já se tornou amigo nosso, é esposo da professora Michele, coincidentemente. E é um cabra da arte, é um cabra que a gente percebe que gosta do que faz,
tem a alegria do que faz, e quando a gente gosta, tem alegria, a gente faz questão de compartilhar com os demais, né? E aí ele está aqui conosco para uma conversa maravilhosa, e eu quero passar a palavra ao professor Cauê, para ele se apresentar. Boa tarde, professor Cauê, seja bem-vindo. Boa tarde, professor David, boa tarde aos demais professores, aos alunos, a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quem me dera na minha época de escola a gente ter um projeto como esse, né? Na minha época de escola eu riscava muitos cadernos e comecei lá a minha história com a arte, né? Eu trabalho como ilustrador atualmente, eu tenho um estúdio de ilustração, trabalho com desenho, desenhando principalmente livros infantis. Eu tenho um perfil no Instagram onde eu publico os meus quadrinhos, chamado Quadrinhos do Outro Mundo. Quadrinhos do Fim do Mundo. Não é do Outro Mundo, não. É quase do Outro Mundo, mas é do Fim do Mundo. Onde lá eu compartilho um pouquinho da minha visão, algumas piadas, algumas coisas que eu costumo pensar de maneira quadrinística, né? E tal. Fui aluno do curso de extensão da Universidade Federal de Fortaleza, oficina de quadrinhos, onde eu tive a oportunidade também de me desenvolver lá. Coisa boa, coisa boa. Então, com certeza, muito pano para manga a gente tem. Eu costumo dizer também, Cauê, que posso chamar de Cauê, né? Apenas Cauê? Por favor. Cauê, eu costumo dizer em sala de aula que eu queria ter tido também esta oportunidade de conhecer e aprofundar tantos projetos. E a Escola do Café faz isso porque a gente sabe que nossos alunos têm um brilhantismo e estão desenvolvendo demais e eles são construtores de sua história, né? São protagonistas de seu destino. Então, a gente poder já ter um norte, para a gente poder conversar sobre esse nosso encontro, eu queria primeiro perguntar para o senhor o que são quadrinhos. Professor, quadrinhos é toda e qualquer sequência contada a partir de desenhos. Então, é uma sequência de imagens que contam uma história, né? Então, você divide basicamente o cenário de quadrinhos em tirinhas. Tirinhas, geralmente, eles são feitas por 4 ou 5 quadrinhos, contando uma pequena história, uma pequena narrativa, uma pequena piada. Exemplos de tirinhas: Snoopy, Calvin e Haroldo, que acho que todo mundo já viu alguma vez, Níquel Náusea, que aparece muito nos livros de português. Você também tem tirinhas da Turma da Mônica, que são pequenas histórias contadas em poucos quadrinhos também, né? Os memes são uma evolução dos quadrinhos, né? Também. E aí a gente tem os quadrinhos impressos, como Turma da Mônica, que é muito comum. Para quem não sabe, vale a curiosidade, a Turma da Mônica jovem, ela vende mais na América do que Marvel e DC juntas, viu? Então é um negócio que é super interessante. E hoje em dia também tem as webcomics, então muita gente hoje publica quadrinhos na internet, né? A Bianca Toledo, ela teve a oportunidade de fazer parte de um projeto agora do pessoal da MSP, do Estúdio Maurício de Souza, através das publicações que ela tinha em quadrinhos. É um quadrinho chamado Bear, que é uma coisa muito legal. E na internet você tem a oportunidade de fazer trechos animados, colocar efeitos e tal, então é bem bacana. Massa. Agora, Cauê, esse seu talento e claro, né, a técnica que você tem para desenhar, isso foi desde quando? Foi desde criança? Foi desde adolescente? Foi por tempo? Como foi? Professor, acho que desde pequeno, assim, acho que é difícil eu ter um momento da minha vida onde eu não lembre de mim desenhando, né? Então, desde criança, sempre rabiscando, desenhando pequenas histórias, copiando os desenhos do livro, copiando os desenhos de caderno, copiando o desenho de revista, né? Na minha época eu não tinha muito acesso a computador, né? Então era sempre copiando desenhos e copiando desenho, pegando folha de papel ofício e passando óleo para poder copiar o desenho por cima, manchava a revista todinha, mas desenhava, e por aí foi, assim. Então o desenho ele faz parte da minha vida, né? Sempre esteve ali, né? É interessante que o desenho, assim como quando você entra na arte, a arte é uma extensão de você. Na verdade, você passa a não viver sem a arte. Neste caso, você também, né? Isso. O desenho, ele surge na minha vida como uma forma de expressão, né?
Então, tem pessoas que têm mais facilidade de falar. Então, conversa muito, tem muitos amigos. Eu, quando eu era criança / adolescente, eu era muito quieto. Então, a minha forma de me expressar era desenhando, né? Na adolescência, eu já fui um pouquinho mais além, foi o período onde eu desenhei menos, aí eu comecei a fazer amizade, comecei a me descontrair mais. Mas, inclusive, o desenho foi uma forma, por exemplo, na escola, de fazer muitos amigos. Tinha uma época que eu comecei a desenhar os amigos da escola, né? A gente conversava, vamos desenhar o fulano, vamos desenhar o fulano. E aí eu fazia uma história com o fulano, geralmente era uma charge, né? Que é um desenho só, contando uma cena, né? Então, e aí a galera da sala passava coletando moedas, na hora do intervalo a gente imprimia e saía distribuindo na escola os folhetinhos. Então, foi bem legal, assim, eu fiquei bem conhecido no colégio como o cara que desenhava os professores, o cara que desenhava os amigos e por aí vai. Mas sempre desenhos assim com cuidado, né? Porque eu me lembro que eu era pequeno não, eu era adolescente, uns 14 anos, estava em sala de aula e um colega me desenhou. Mas eu não sabia, eu perguntei, rapaz, isso aqui é um pirulito? Ele disse, não, é tu. No teu caso, a charge, ela tem esse objetivo humorístico, né? E crítico também, né? A charge, ela tem um objetivo humorístico e crítico, né? A diferença da charge para os quadrinhos é porque a charge, ela é uma imagem só. Então, ela não tem ela é um desenho só que conta uma narrativa. Ela não é dividida em vários quadrinhos, né? Então, a charge sempre foi um instrumento de brincar, né? Então, a gente tinha um professor de matemática que ele batia o livro na mesa para acordar as pessoas quando dormiam. Por favor, não faça isso. E aí eu desenhei ele batendo na mesa, né? E tal, e aí o pessoal achou legal e tudo, não, vamos fazer. E aí eu levava para o professor, mostrava para ele, mostrava para os professores. Até na faculdade, eu desenhei os meus professores de faculdade, né? Fazendo caricatura ali da turma toda, né? E sempre foi muito divertido, né? Tomando os cuidados para também não transformar isso numa arma de bullying, né? Porque sempre tem quem, desenha o nariz do cara aí maior, desenha a cabeça do cara ali maior, não, porque o cara tem um olho grande, desenha o cara assim, desenha o cara assado. Cara, o meu caminho nunca foi muito esse, né? Que bom. Eu queria desenhar para me divertir mesmo. E é interessante você esclarecer isso para a gente, porque, de fato, como é um instrumento de arte, então é interessante que ele seja para valorizar a si e ao outro, né? Agora, a mesma coisa com ele. Oi, pode falar. O amigo do Céu tinha feito seu de Charlie, que o Charlie é aquele boneco de palito, famoso no YouTube. Tinha feito seu de Charlie. Sim, aí ganha fama, né? Cauê, me diz uma coisa, o que não é necessário para se fazer quadrinhos? Por incrível que pareça, para não se fazer quadrinhos, você não precisa saber desenhar. Existem várias formas de você fazer quadrinhos sem saber desenhar. Uma delas a gente conhece antigamente como fotonovela. Ou seja, você bate várias fotos, aí você pode colocar no computador, né, e fazer os balões de fala contando aquela história, né? Então você muitas vezes não precisa saber desenhar. Se você gosta de desenhar, massa, mas se você desenha, você não precisa ter um desenho muito elaborado, né? Existem grandes desenhistas que não têm um traço assim, Marvel, não tem um traço de super-herói, né? Se você vê, por exemplo, o Charlie Brown, né, que é o personagem do Schwartz, ele é basicamente, ele pega aqui, ele desenha um círculo, aí faz duas orelhas aqui, 2 pontinhos para os olhos, o narizinho, né? E faz a boca. Então, o desenho, ele vai sendo simples, e aí, a partir disso, você pode contar a história, né? Tem uma tirinha muito famosa na internet chamada Dr. Pepper, por exemplo, que ela é só quadrado, bolinha, olhinhos, boca e tracinho para perna e braço. Pro Cauê, hoje em dia, nada precisa ter um bom desenho ou alguma coisa boa. Vou dar 2 provas vivas, um de desenho animado e um de jogo. De jogo Among Us e de desenho animado Peppa Pig. Ótimo. E assim, às vezes, foi o Cauã, né, que falou? Fui eu.
Ótimo. Às vezes, Cauã, até o traço que você escolhe para desenhar, ele também conta um tipo de história diferente. Então, a Peppa Pig, por exemplo, ela tem que ser um traço simples, porque as crianças que assistem Peppa Pig, elas não têm a noção de profundidade. Ela não tem essa noção do que está à frente e do que está atrás. Então, o desenho é só 2D. É bem simples. Você tem outros desenhos que são super simples e muito legais. Por exemplo, A Hora da Aventura não é muito difícil, não é um desenho muito complexo. O Fantástico Mundo de Gumball. Se você for desenhar o Darwin é bem facinho de você desenhar. Então... Não, para Marquei desenhar é difícil. Por quê? Porque os cenários são tudo da vida real. A maioria dos personagens são 3D, aí dificulta. Isso. Tem algumas coisas que são. Mas, basicamente, quando a gente estuda desenho, todo personagem ele é feito das formas básicas, geométricas. Né? Então, círculo, você faz cabeça. Com quadrados e retângulos, você faz corpos. Né? E com linhas, você desenha braços. E aí, o resto é só você mudar um pouco essas coisas. Você faz duas bolinhas, por exemplo, uma em cima da outra, aí você pode fazer alguém mais gordinho, né? Vou mostrar aqui, eu estou com o meu caderno de desenho aqui. Vou mostrar aqui alguns rabiscos para vocês. Ó. Aqui, ó. Isso é rabisco? Tá muito bonito. Mas, ó, se você ver aqui, ó, a cabeça dessa boneca aqui, ela é um círculo, peraí, tá todo torto aqui. É um círculo, o corpo dela é um triângulo. Entendeu? Com licença, pro Cauê. E aí você vai juntando essas coisas. Bem. Muito obrigado. Cauê desenha ótimo. Pro Cauê, é sério, se eu fosse entrar em de desenho, a única que eu conseguiria fazer, eu acho que era só a cabeça. Porque, tipo assim, eu já tentei fazer desenhos, eu nunca consigo fazer. Eu fico, tipo assim, triste. Faz a rabuda dos Jovens Titãs, que é só um manto e a cara. Maria Helena, você só substituiu nunca por ainda não pude fazer. E agora, com a dica do professor Cauê, né? Você pode fazer sim. É verdade. E aí, Maria Helena, uma das coisas que eu gosto como professor de desenho é falar para as pessoas que essa história de dom, eu tenho um dom para desenhar, eu tenho um dom para tocar. Isso não existe. O que existe é pessoas que às vezes têm um pouco mais de inteligência espacial ou tem um pouco mais de coordenação motora. Mas isso, se você treinar, você desenvolve. Tem muitos adultos, por exemplo, que dizem assim, eu não sei desenhar, o Cauê tem o dom de desenhar. Na verdade, a única coisa que eu fiz foi não parar de desenhar o tempo inteiro. Então, se o pessoal diz, você tem o dom de desenhar. Cara, eu desenho pelo menos todo dia. Todo dia eu desenho. Nem que seja riscando o guardanapo. Eu não gosto das pessoas que dizem que isso é um dom. Isso é uma coisa que de pouco em pouco você tem uma coisa que é um dom. É que nem eu dizer, o Pro Geografia tem um dom de saber de geografia. Então essas habilidades, conforme você vai estudando, você vai desenvolvendo. E aí você vai conseguindo fazer coisas legais. Um desenhista, por exemplo... Eu também acho isso que o Cauã... desculpa. Eu também acho isso que o Cauã disse. Porque, assim, o dom, você não nasce sabendo. Então, você não nasce sabendo desenhar, você não nasce sabendo cantar. Você desenvolve isso depois de prática. Isso. O exemplo que eu gosto muito de dar, para quem gosta de anime, né, é o Naruto e o Sasuke. Né? O Sasuke, ele tem uma habilidade natural para fazer as coisas. E o Naruto é um cara muito esforçado. E os dois conseguem ótimos resultados. Então, às vezes, o que a gente precisa é se esforçar um pouco mais, estudar um pouco mais, que a gente consegue chegar num nível muito bom. Com certeza, viu, Cauê? Inclusive, a professora André havia colocado aqui, era Cômica app, é um aplicativo. A professora André, pode explicar para a gente? Porque eu dei uma dica de aplicativos para ele. Quando ele falou que não precisava saber desenhar, eu fiz um tutorial do app Cômica, que aí eu peguei minhas fotos, né, e eu coloquei lá, eu transformo em jornal, transformo em quadrinho. E é o meu rosto, a minha foto, ou foto do colega, né? Eu posso fazer. Eu gostei muito, viu?
desse É app. muito bacana. E aí Tem muitas eu vou ferramentas. e eu vou descobrindo através dos próprios alunos, certo? Quando você falou aí dos rabiscos, né? Eu recebi muito app com rabisco. A cabecinha, os tracinhos, e Isso. cada HQ lindo, sabe? Bem criativo. Muito legal. Existem histórias que são super premiadas. Existem concursos de quadrinhos nacionais. Existe o Oscar dos quadrinhos, né? Que é o prêmio Eisner, né? De quadrinhos. Também M pros quadrinhos. M não. O que a gente tem é o Eisner e existem outras premiações nacionais, né? E se você pegar alguns quadrinhos que ganharam o prêmio Eisner, bicho, você vai ver que não é uma galera que tem aquele desenho que você olha e diz, meu Deus, que coisa realista, meu Deus, que coisa bacana. O que o quadrinho precisa fazer é saber contar bem uma história. É saber contar bem uma história. A história ela tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim, tem que ter clima, tem que ter dificuldade. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Jornada do Herói, por exemplo. Se você procurar a Jornada do Herói no YouTube, você vai ver que muitas histórias elas são contadas a partir da Jornada do Herói. Desde a história do Peter Parker como Homem-Aranha, até Harry Potter, por exemplo. Então, fica um deverzinho de casa, assistir um videozinho, são 6 minutos falando da Jornada do Herói. E coisa super bacana, gente. Vale muito a pena, assim, é bem legal mesmo. E o bacana, Cauê, é que tem um sentido, né? Como na sua fala inicial, que você falava que o desenho tem um sentido de construção e existência, e também ele tem um objetivo que ele bate. Agora, eu tenho uma outra pergunta, e eu estou achando muito bacana a participação dos alunos aí, mas queria fazer outra pergunta. O que é necessário para fazer quadrinhos? Ótimo. A primeira coisa que você precisa é definir que técnica você vai usar. Se você vai desenhar, se você vai fazer uma fotomontagem, se você vai fazer colagem com revistas e tal, batendo xerox várias vezes no mesmo rosto e montando aquilo dali. A primeira coisa que você precisa fazer é isso. A outra coisa é você saber, talvez até antes de você definir a técnica, é você saber qual é a história que você quer contar. Então, Ou seja, o roteiro. Isso, muito bom, Cauê, o roteiro. Cauê, ó, eu só costumo chamar de Cauã chamando Cauê de Cauê. Ei, Bru. É a mesma coisa que eu falo pra minha mãe. Ela fala pra mim fazer um HQ, só que eu não sei que história escrever. Aí ela fala, menino... Eu amo fazer roteiro. Eu amo fazer roteiro. Deixa eu contar para vocês, por exemplo. Tem três quadrinhos que me fizeram chorar. Chorar, certo? Um deles é Maus. Maus é uma história que o Art Spiegelman conta de como o pai dele sobreviveu ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E ele é bem legal porque ele faz uma analogia. Então, os nazistas são gatos, os judeus são ratos, os poloneses são porcos, os alemães são cachorros. E aí ele está contando o quê? Ele está contando a história do pai dele, de como o pai dele sobreviveu ao Holocausto. Persépolis é um outro quadrinho lindo, eles são 3 livros, que também você chora de tão bonita que é a história. E é a história da autora, da Marjorie Satrapi, contando como foi para ela crescer no Irã, na época que o Irã teve uma mudança política muito séria. E o Retalhos é a história esqueci agora o nome do autor, mas é a história dele contando, por exemplo, como foi crescer e passar pela adolescência. Só isso. Então, às vezes você vai contar como é que foi um dia seu no parque. Você vai contar como foi o dia que, sei lá, você conheceu o seu primeiro amor. Como é que foi? O primeiro fora que você levou. Então, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história para contar. Você contar como é que é o seu dia para ir para a escola. A viagem que você faz na escola. Teve um dia que aconteceu algo muito engraçado quando você foi para a escola. Tudo isso são experiências que você pode usar para contar um quadrinho. Para fazer um quadrinho. Que você encontrou em uma viagem. Isso, muito bom, Ariel.
Professora Josi, pode falar. Cauê, observando os meninos fazendo, observando os meninos realizando, eu estou trabalhando com os meninos da educação especial, certo? Certo. E aí, observando os meninos, a construção, a estruturação da história, né? Porque eu trabalhei com crianças agora com autismo, crianças com deficiência intelectual, e aí a gente primeiro pensou em estruturar essa história, né? Porque para organizar, eu percebo que todo mundo precisa estruturar essa história. Outra coisa importante que eu gostaria que você falasse era sobre a importância dos balões, Cauê. Ótimo, eu ia falar disso também. Que eu falei da técnica, né? Eu falei do roteiro, e o roteiro, gente, é porque eu não tenho aqui nesse meu caderno, mas eu quando faço roteiro, eu faço assim, Q1, aí eu digo o que é que tem que ter no Q1. Q2, que é quadrinho 1, quadrinho 2, e aí eu vou escrevendo o que eu quero. Às vezes eu já vou até desenhando. Alguns cuidados que você precisa ter quando você vai fazer quadrinho é justamente os balões de fala. Quando eu vou desenhar, a primeira coisa que eu faço é desenhar o espaço onde eu quero fazer os balões de fala, certo? Por quê? Porque às vezes o diálogo fica muito grande, e aí você passa o balão por cima da cabeça do personagem. Aí não é legal, por exemplo, você fazer isso. Então, existem diversos gabaritos. Se você procurar na internet, gabaritos para quadrinhos, você vai ter lá, por exemplo, os gabaritos que tem a linhazinha em cima. Assim, no topo da tirinha, tem a linhazinha em cima para você escrever o texto lá. A maioria dos quadrinistas que fazem tirinhas, eles inclusive usam letras à mão. Eles não usam letra de computador, usam letra à mão. Outra coisa que é importante é você saber o sentido da leitura, certo? Quando você pega um livro para ler, pega um livro, você lê de cima para baixo e da esquerda para a direita, certo? Então, o balão de fala, ele tem que seguir essa ordem também. Ele tem que estar em cima e quem for falar primeiro tem que estar do lado esquerdo. Isso ajuda muito na sequência de leitura, entendeu? Então, o cara vai perguntar, quem faz a pergunta primeiro fica do lado esquerdo, a resposta fica do lado direito. E aí vai. E existem várias formas de você fazer balão. Existe o balão com rabinho, existe o balão com linhazinha, existe só o balãozinho, existe quadrinho que tem o que a gente chama de sarjeta, que é aquele quadradinho. Existe quadrinho que não tem sarjeta. Então, existem diversas formas, gente. Quadrinho é uma forma muito plural de se fazer arte. Que bacana, viu? Ô, Jorge. Só falar um negócio que, tipo, quando o personagem que vai falar, tipo, alguma coisa, tipo, com raiva ou gritar, tipo, o balãozinho tem que ser, tipo, espinhal, não sendo redondo, assim, sabe? Isso. Tem os balãozinhos, eles podem ser diferentes, né? Quando você está pensando ou sonhando, é aquele balãozinho em forma de nuvem, né? Quando você vai falar alta, você usa aquele balãozinho mais espinhento. Existe o que a gente chama de recordatário. O que é o recordatário? É quando você tem um narrador contando o que está acontecendo. Aí é aquele quadradinho que fica no topo do quadrado, geralmente amarelinho, a gente chama aquilo ali de recordatário. Então ali já vai um trechinho da história. E outra coisa que é importante você usar, e aí, Jorge, muito obrigado por você ter falado dos balões, que eu já estava esquecendo de outro elemento que é super importante na história em quadrinho. São as onomatopeias. O que são onomatopeias? São os sons que você não tem um balão para representar. Explodiu alguma coisa, aí você escreve lá, BUM! A pessoa escorregou, você faz lá o swish, né? São sons que representam aquilo que está acontecendo, né? Bacana, Cauê. E aí eu quero aqui também me reportar as perguntas que colocaram no chat, senão eu não posso ficar um cara chato. Né? Então, eu vou falar aqui no chat. O que fez o senhor se inspirar nisso? É uma pergunta do Arthur Carvalho Filho. E a segunda pergunta que ele colocou para a Andréa. Tem um canal falando sobre aplicativos, apps para smartphones. Olha aí, rapaz. Legal.
O que foi que ele fez inspirar nisso? Me inspiração é um negócio muito, muito particular, né? Eu me inspiro muito, por exemplo, ouvindo música. Música é um negócio muito legal. Eu inspiro lendo outros quadrinistas. Eu inspiro assistindo filmes. Eu acho que quem gosta de fazer história em quadrinhos é uma pessoa geralmente muito observadora, gosta muito de observar como as pessoas se mexem, como elas se comportam, o que está acontecendo ao seu redor. Tem um quadrinho muito, muito, muito legal, por exemplo, e é lindo, gente, esse quadrinho é maravilhoso, do Fabien Tomé, ele contando como foi a experiência dele com a filha que tem síndrome de Down. Ele está contando a história dele, e você chora, cara, assim, com a história. O carinho, o amor que ele tem pela filha dele, as dificuldades que ele enfrentou no cuidado com a filha dele. É muito legal, é muito bacana. E não existe limitação para fazer quadrinho. Tem gente que desenha tipo Marvel. Não é o que eu gosto de fazer. Não é o tipo de desenho que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer cartoon. Por quê? Porque cartoon não tem regra. O meu braço pode ser reto, o meu braço pode ser mole, meu olho pode ser de um jeito, meu olho pode ser do outro jeito. E é muito legal. Eu também gosto de coisa que você pode fazer diferente, numa coisa assim. Então, uma coisa que você fazer assim. Fixo, né? Então você pode fazer uma coisa diferente. O áudio não tá saindo direito. Eu acho que o da Maria Helena tá com problema, ela tá te meditou de manhã. Se a questão é a forma que você observa, então a Maria Helena vai observar muita coisa bonita, que os olhos dela são bonitos, né? Os olhos azuis aí. Aqui, alguém colocou também, Cauê? David, deixa eu só responder aqui a questão do app. Assim, eu fico só testando o app. Quando eu pego um app que é muito complicado, aí eu vou e dou uma olhada lá na internet, né? Alguém que já fez, que já mexeu. Mas quando é um que você já vai, que é bem autodidata, né? Que você vai ali, você já vai aprendendo. Geralmente eles são assim, você baixa e quando você começa a mexer, você já desenrola. Agora, os mais complicadinhos, né, que a gente tem que pedir ajuda. Então, assim, a app é muito de escolha, viu? Porque eu fiz aí um tutorial de 4 apps e vários alunos escolheram todos diferentes, e tem alunos que não quis nenhum desses e pegou outro que eu nem indiquei, e eu disse, tudo bem, vai na sua escolha, entendeu? Então, eles que fazem, eles que escolhem o app, eles que indicam, e aí eu vou atrás de aprender para, né? Obrigada pela dica, né? Porque eu vou olhar esse canal aí dos apps. Eu queria até aproveitar também e perguntar se tem... Oi, Matheus. Não, só queria perguntar, para uma história de quadrinhos ser muito boa, ela precisa ser bem elaborada, 100% elaborada? Olha, o que você está querendo dizer como elaborado, Matheus? Porque tipo assim, 100% de sentido. Cara, não. Existe quadrinho nonsense. E por sinal, dos tipos de humor que eu mais gosto. Eu estou tentando lembrar um aqui, cara, que pronto. Ele começou como história em quadrinhos, pouca gente sabe disso, e depois virou animação. Irmão do Jor-El, cara. Irmão do Jor-El, quem já assistiu, tem um pato que se transforma, bicho, que é o Gesonel. Que é uma coisa mais sem sentido. Aquele pato é muito legal. É muito legal, O Gesonel, o mestre dos disfarces. É um pato, velho. Desenho. Ganhou como também os personagens nem são bem desenhados. Isso. Não são muito bem desenhados. Pronto, tem um outro. Recentemente eu li um outro quadrinho muito bacana chamado Fungos. O nome do quadrinho é Fungos. E o que conta? Conta a história dos fungos. E o que é a história do fungo? O fungo falando com outro, por exemplo, o que acontece quando cai uma folha no chão, né? Que aquilo ali vai virar o mulso dele. E, cara, é uma comédia, porque é muito sem noção. É muito sem noção. Bacana a pergunta e bacana também a resposta. Ana Raquel Com licença. Tem uma conta, só um minuto, Ariel, para eu ler aqui. Tem uma conta no Insta, Leandro Assis Ilustra, onde ele usa quadrinhos para poder mostrar a realidade que nós vivemos. Muito bom de ler, bacana, viu?
A Raíssa, essa Raíssa da manhã, Raíssa passada, Raíssa, acho que cada balão transmite uma coisa, como grito, pensamento, verdade, Raíssa. O Jorge colocou do lado, o Levi colocou, pessoas A escutam. Raíssa da manhã é muito boa desenhando, por causa que ela treina desde pequena. Matheus colocou, Cauê, para uma HQ ser boa, ela precisa ser bem elaborada. Respondeu. A Giovana colocou, tô com uma dúvida. Como que faz um flashback em quadrinho? Cara, essa é uma pergunta difícil. É muito difícil, cara, fazer flashback em quadrinhos. Mas existe quadrinhos, ele é uma narrativa visual, né? Então você tem que saber usar recurso visual. Então, por exemplo, se o quadrinho é colorido, você pode fazer em preto e branco para avisar. Você pode colocar um recordatário em cima dizendo 1 ano atrás, entendeu? Existem muitas formas de você fazer, mas esse flashback é complicado às vezes, cara, de você colocar. Pois, Cauê, o Jean está perguntando, com suas histórias em quadrinhos, você já pensou em fazer um filme? Nunca pensei em fazer um filme com as minhas histórias em quadrinhos. Na verdade, por exemplo, eu faço muito tirinha, né? Então são histórias muito curtas. Eu tenho muita vontade de contar a história a minha história com o meu pai em quadrinhos, que é bem grande, assim. Por quê? Porque são mídias diferentes, né? O filme, ele te dá a história. Ele te dá a história do seguinte, você está assistindo e ali naquilo que está acontecendo, você não precisa fazer interpretação nenhuma, assim, muitas vezes. Você está dizendo assim, você não precisa dizer que o fulano colocou, pronto. A mão da pessoa está aqui. Você vai ver a mão da pessoa indo daqui para cá. Quadrinhos, isso não acontece. Quadrinhos, você completa aquilo que não está ali. Então, se a mão do cara está aqui e no próximo quadrinho está aqui, é a sua cabeça que fez essa mão viajar de um ponto para o outro. É a sua cabeça que faz você dar velocidade, a sensação de velocidade. É a sua cabeça que dá a sensação de peso no desenho. O fulano tá pesando para um lado. Essas coisas são a sua cabeça que vai fazendo. É igual aquela história que tem gente que diz assim, o filme do Harry Potter não é tão bom quanto o livro. Tem muita gente que diz, né? Os filmes nunca vão ser tão bons quanto o livro. Por quê? Porque o livro você imagina. O livro você compõe, você está ali junto com o autor fazendo. E o filme não, o filme você está assistindo. Não estou dizendo com isso que um é melhor do que o outro, mas são experiências diferentes. E eu prefiro a experiência dos quadrinhos, assim. Show de bola, viu? Eu queria até aproveitar aqui, entre os alunos que estão aqui, quem já está tendo a experiência de fazer quadrinhos? Arthur, já tem desenhado alguma coisa? Pera, eu? Sim, você tem Estou fazendo isso no momento. Aí, Ivan? Bacana. Quer falar, Arthur? Estou aprendendo eu estou tendo umas experiências aí, na verdade, eu estou aprendendo aqui. Estou aprendendo. Mas está gostando? Estou sim. Bacana. Alguém mais? Pronto. Pessoal, me diz uma coisa. Existem canais para saber mais sobre quadrinhos? Muitos, professor, muitos. Inclusive, o Sesc Digital, que tem vários cursos, tem um curso gratuito com Rafael Coutinho, que é filho do Laerte, que é um grande quadrinista brasileiro. Você faz o curso de graça. Se você pegar o curso inteiro, eu acho que é 1 hora de curso, onde ele explica desde o começo de como fazer uma história até as técnicas que ele usa para fazer, né? Nossa, assim, bem legal, Qual o nome, Cauã? O nome dele? É Rafael Coutinho. Eu passei o link pro professor. Acho que depois ele pode distribuir para vocês os links dos cursos, certo? Vou distribuir aqui.
Isso. A Fundação Demócrito Rocha, que é dona do jornal O Povo aqui, eles tiveram uma época que eles publicaram diversos fascículos de um curso de quadrinhos no jornal. Esse curso de quadrinhos está disponível gratuitamente no site da Fundação Demócrito Rocha, de cursos da Fundação Demócrito Rocha. Então, você encontra lá também. Esse você não paga R$1. A UFC, todo ano, na Universidade Federal, promove o edital para você participar da oficina de quadrinhos. A oficina de quadrinhos ela demora 1 ano. Você vai aprender desde dos tipos de quadrinho, composição de narrativa, roteiro, tudo isso você vai encontrar lá e você precisa ter, se não me falha a memória, no mínimo 15 anos para poder participar. Então, essas são coisas que vocês não precisam investir. E também a Rede Cuca, né? O Cuca do Janguru Sul eu sei que já fez, o Cuca da Barra eu sei que já fez, sempre está oferecendo cursos gratuitos de histórias em quadrinhos. Lá tem de personagem, lá tem de roteiro, e tem muita coisa na internet também, gente. A internet é um mar sem fim, assim. Bacana, bacana. Ariel, você queria falar alguma coisa? E aí eu pedi licença e você não falou mais nada. Ariel? Deve estar com problema no microfone, né? Ele dá uma bugada, mas já voltou aqui. Eu ia falar sobre aquele assunto das histórias de quadrinhos sem sentido. E desenhos também. Eu ia dar o exemplo de Gumball. Não tem sentido nenhum. Gumball não tem muito sentido. Agora, o que é importante? Não ter sentido é uma coisa. Assim, ser nonsense é uma coisa. Não ter sentido é uma outra coisa. Porque, por mais que Gumball seja nonsense, Irmão do Jorel seja nonsense, o episódio tem começo, meio e fim. Então, por exemplo, um episódio super nonsense do Irmão do Jorel, que ele vira adulto e quem rouba o carro do pai dele é um bebê mafioso. Que é totalmente sem noção, assim, né? Mas a história tem começo, meio e fim. Isso é eu muito gosto importante. dessas histórias que são meio, tipo, não sei explicar. Tipo, um bebê roubar um carro. É estranho, mas eu gosto de tipo de história. Você entendeu como é que tem um desenho mesmo que também é esse sentido do Cartoon Network. É o Titio Avô. Ele não tem sentido, mas só que, tipo, ele fez muita fama. Tipo, no final ele já não tava muito bom, né? Mas no começo tava sem sentido, totalmente sem sentido, mas ainda era bom. Era legal. Você mandou uma pergunta que eu me esqueci. O curso pelo Sesc, né? Pelo Sesc Digital, ele é pago? Não é pago. Não é pago. Você não vai precisar desembolsar R$1 para fazer. Você se inscreve no Sesc Digital e lá você vai ter acesso. O curso da Demócrito Rocha também é gratuito. Todos esses cursos que eu falei agora, todos são gratuitos. Você não precisa pagar nada. Existe curso em Fortaleza também pago. Por exemplo, eu fiz curso de desenho no Daniel Brandão, que é um estúdio de desenho que tem aqui. E lá no Daniel Brandão, tem curso de desenho, tem curso de quadrinhos também. Mas lá é pago, assim. Pessoas inoxidáveis, depois dessa conversa, esse bate-papo maravilhoso e leve, eu disse para vocês que ia ser muito leve, né? E o Cauê, o cabra muito jovem, porque, na verdade, a propaganda dele já foi feita pela Michele, pela professora Michele. Então, a gente já... Mas, alguém tem mais alguma pergunta para a gente? Nós estamos perto de finalizar. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? Pro, não tenho uma pergunta, mas eu queria mostrar uma coisa pro Cauê. Claro. Isso. Espera. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí que legal. Mas eu faço estrutura muito bem. Poxa, cara, muito bom, muito bom. Aqui, ó. Tati Nousha, tava tentando desenhar. Muito legal, cara, muito legal. O universo dos quadrinhos, ele é muito grande, né? Dependendo do tipo de quadrinhos, um quadrinho muitas vezes ele é feito por mais de uma pessoa. Você tem o roteirista, né?
por exemplo, quadrinho tipo Marvel, tipo super-herói, certo? Marvel, DC, você tem um produtor, que é quem vai definir, você tem um roteirista, você tem um desenhista que faz o desenho a lápis, você tem um arte finalista que faz o desenho em caneta, você tem um colorista que fazem as cores. E às vezes você tem mais de uma pessoa trabalhando nisso aí. Então são 5 pessoas para escrever uma história em quadrinhos. Geralmente, você tem sempre uma parceria entre um roteirista e um desenhista. Você tem alguém muito bom de organizar a estrutura e alguém muito bom de desenhar. Então, você conta a história, eu desenho a história. Dá certo demais. E é maravilhoso. Show de bola, show de bola. Pessoas, quero agradecer a todos esse encontro maravilhoso. Agradecer ao professor. Eu não aceito que a palestra acabe, bro. Não vai acabar. Obrigada, viu, pela sua Obrigada participação. Gente, antes de sair, nada, vamos fazer uma foto. E a professora Michelle pediu para fazer uma foto, um retrato. Oi. Show. Mas professora Michelle, esse retrato depois vai virar um HQ, porque, né? Isso. Boa, pro! A professora Júlia, quer fazer algum comentário, professora Júlia? Professor David, agradecer ao Cauê por tão gentilmente, né, participar desse momento tão enriquecedor para os nossos alunos. Agradecer à Pro Jamile, à Pro Andréia e todos os professores envolvidos no projeto, tá bom? Estão todos de parabéns. Muito obrigada, Cauê. Legal. Até a próxima. Quem sabe tenhamos mais nessa professora Júlia. Eu gostei muito de hoje. Coisa que legal, boa. que legal. Pessoal, é importante que todo mundo deixe o vídeo ligado para a gente bater um retrato agora, que a professora Michelle pediu, pode ser? Só um instante. Liberem as câmeras, gente. Liberem as câmeras para a gente bater uma foto. Pessoal, enquanto todo mundo está liberando as câmeras aí, eu deixei no chat o link do meu Instagram. Lá tem os meus desenhos e na minha bio você também consegue acompanhar um pouquinho do que eu faço lá dos meus quadrinhos, tá? Gente, liguem as câmeras de vocês para a gente bater uma foto, tá bom? David, tu faz o print? O David está entrando agora novamente, que ele havia caído, perdido a conexão. Ele entrou agora, de Faz novo. o print, Jean. Pronto. A Pro Jamile faz. Pronto? Espera só um instante. Vai, preparou. Pronto. Quero ver. Vamos lá, galerinha. 1, 2, 3. Já. Pronto. Pessoal, muitíssimo obrigado. Tchau. Muitíssimo obrigado, boa tarde. Obrigado, Cauê. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Cauê, pela participação. Tchau. Obrigada aos alunos de terem participado. Tchau. Tchau, gente. Tchau, bros. Tchau, gente. Palestra. Foi um prazer maravilhoso. Tipo, toda semana, sexta-feira. Tchau, tchau. Quem sabe um dia, quando acabar essa pandemia, eu vou aí na escola dar uma oficina para vocês aí, quem sabe. Opa! Maravilha! O Helder. Oferta, vamos cobrar. Obrigada, Cauã. Tchau, gente. Obrigada, Júlia. Obrigada, Tchau, David. valeu. Valeu, viu? Até a próxima. Oi. Tipo assim, eu vou dar uma sugestão de como fazer uma história em quadrinho. Boa, Quer dizer, uma manda. flashback em quadrinho. Tipo assim, o senhor faz assim, o senhor faz tipo um balão de pensamento. Na verdade, uma cena com um balão de pensamento. Uhum. Uma cena com Daí, balão eu de sei que- pensamento. Certo. Não, é tipo assim,
uma cena, só que com as laterais tipo assim, elas sendo como um balão de pensamento. Uhum. Sendo isso. Ó, aí, legal. Beleza? Legal. Valeu. Muito obrigado. Nada, tchau, beleza. Fui. Tchau, gente. Então, uma boa noite. Falou. Eu vou procurar os para me inscrever. Tchau, Arthurzinho. Tchau, Helena. Tchau. Agora eu estou sozinha, será? Sim, estou sozinha. Eu saio. A gravação já está sendo. A aula já está sendo gravada.